Nessa aula você vai aprender eletromagnetismo. Eu sou o professor Carlos Bainardes e vou comentar aqui 5 questões de eletromagnetismo. Porque se você quer aprender física, não faça resumo, faça exercício. Quer se dar bem no Enem, no vestibular, no concurso público, não faça resumo, treine física aqui no Physics Box fazendo exercício e é isso que a gente oferece para você. Todo dia, de segunda a segunda, 5 exercícios dividido por conhecimentos diferentes, ou seja, por áreas da física, para você vir e treinar e ficar muito bem preparado. Então vamos ver agora os exercícios selecionados para o dia de hoje. A figura mostra dois fios condutores fio 1 e fio 2, que se encontram numa região em que existe um campo magnético B. Observe a figura e marque o que for correto. Primeira afirmação: a corrente elétrica que passa pelo fio 1 pode ser nula. Então aqui nesse primeiro item, nós devemos considerar a equação da força magnética sobre um fio condutor. F de força igual a B de campo vezes a corrente elétrica vezes o comprimento do fio condutor vezes o ângulo entre a direção da corrente e o vetor campo. E nesse caso, observe que se a corrente for nula, nós teremos uma força sendo igual a zero. Nesse caso, a primeira afirmação ela é correta. Na segunda afirmação, nós temos que o campo magnético na região do fio 2 pode estar entrando no plano. Observe que aqui, se nós aplicarmos a regra da mão direita, considerando um campo magnético que entra no plano, então nós temos o campo no dedo, no caso, indicador. Nós temos, nesse caso, devemos considerar uma corrente elétrica para baixo, que pode ser representado no dedo médio, e com isso basta você esticar o polegar e você vai encontrar uma força magnética agindo para o lado direito, que é o que a gente vê aqui na deflexão ocorrida no fio 2. Então aqui nós temos como correto também a segunda afirmação. E na terceira afirmação, o campo magnético pode estar perpendicular à corrente no fio 1. Veja que o fio 1 ele não sofre deflexão e se houver uma corrente elétrica passando pelo fio 1, então para não sofrer deflexão é porque B é paralelo a I, de modo que o seno de θ seria igual a zero e a força seria nula, o que faz com que a terceira afirmação seja incorreta. E como resposta, então nós temos primeira e segunda, o que está na letra C. A carga positiva de 1 microcoulomb e velocidade 5,10 a 7 metros por segundo penetra no campo magnético de 1 militesla, que sai do plano conforme a figura. Sabe-se que a carga executa um MCU no sentido tracinhos, sujeito a uma força centrípeta de intensidade tracinhos. Então veja só, nessa situação aqui nós temos uma carga essa positiva que vai entrar com velocidade V numa região de campo magnético B que está saindo do plano. Então, observe aqui que para determinar a orientação da força sobre essa carga, nós usamos também a regra da mão esquerda. E como seria isso? Indicador, nós temos o campo, nós temos a velocidade no dedo médio e apenas esticamos o polegar. E aplicando essa regra da mão esquerda, a gente vê que a força que atua sobre a carga inicialmente empurra essa carga para o lado direito. Sendo assim, essa carga começa a executar um movimento que ele tem o sentido horário. Então, no sentido horário, essa carga executa um MCU no sentido horário. E nós devemos considerar que a força que obriga que ocorra um movimento circular é a força magnética. Logo, ela é a força resultante centrípeta. Se nós calcularmos essa força magnética, então nós teremos força igual a carga vezes velocidade vezes campo vezes o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo, que nesse caso aqui é 90 graus. Então nós temos força 10 a menos 6, porque a carga é de 1 microcoulomb, e o micro é 10 a menos 6. 5,10 a 7 é a velocidade
e o campo magnético de 1 militesla, o mili é 10 a menos 3, seno de 90. Observe que aqui eu tenho 10 a menos 6 com 10 a menos 3, 10 a menos 9, só que com 10 a sétima, positivo, isso cai para 10 a menos 2. Logo, a força é 5 10 a menos 2, que multiplica 1. E com isso nós temos uma força que é de 0,05 newtons. E a resposta correta, então, é a letra A. Um campo magnético, cuja intensidade varia no tempo, atravessa uma bobina de 100 espiras e de resistência elétrica desprezível. A bobina está conectada em série a uma lâmpada cuja resistência elétrica é de 10 ohms, que está dissipando 10 watt. A variação temporal do fluxo magnético através de cada espira é em módulo D. Então, observe aqui que pelos dados dados nesse problema, nós temos um N, que é o número de espiras da nossa bobina, que corresponde aqui a 100 espiras. Nós temos essa bobina que tem resistência desprezível ligada a uma lâmpada. E a resistência da lâmpada é de 10 ohms e a potência que essa lâmpada dissipa é de 10 watts. E nós devemos calcular a variação temporal do fluxo na espira, certo? Então, olha só, na bobina, ou seja, em cada espira que essa bobina contém. Desse modo, nós queremos a variação do fluxo em função do tempo, ΔΦ sobre ΔT. Observe que esse termo, ΔΦ sobre ΔT, vai aparecer na lei de Faraday, onde a força eletromotriz é igual ao número de espiras da bobina vezes ΔΦ ΔT, que é a variação do fluxo magnético em função do tempo. Desse modo, observe que para obter essa diferença de potencial que vai alimentar a lâmpada através do fluxo gerado na bobina, nós devemos calcular através desses valores fornecidos de resistência e potência para a lâmpada, de modo que nós podemos escrever que potência é a ddP ao quadrado dividido pela resistência. Sendo assim, nós temos uma potência de 10 watts, uma resistência de 10 ohms e nós queremos a diferença de potencial. Observe que 10 que multiplica 10 é 100. E se nós tirarmos a raiz quadrada, nós vamos encontrar uma ddP de 10 volts. Note que esse ΔV corresponde a esse E. Desse modo, substituindo, nós temos então a ddP, que é a força eletromotriz de 10 volts, o número de espira é 100, ΔΦ sobre ΔT. Observe que agora é só fazer o isolamento passando 100 dividindo. E 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, ΔΦ sobre ΔT é 0,1 Weber por segundo. Vemos aqui que a resposta correta está na letra B. Uma bobina composta de 10 espiras circulares de área A cada uma é colocada entre os polos de um grande eletroímã, onde o campo magnético é uniforme e forma um ângulo de 30 graus com o eixo da bobina, como mostra a figura abaixo. Reduzindo-se o campo magnético com uma taxa igual a 0,5 Tesla por segundo, o módulo da força eletromotriz induzida na bobina durante a variação do campo magnético é. Então, olha só, nós temos aqui uma questão que envolve a indução eletromagnética e nós temos uma bobina composta de 10 espiras circulares, onde o campo atravessa, formando um ângulo de 30 graus aqui com a normal, que é em relação à superfície aqui da espira, essa reta normal em relação à superfície. Dos dados do problema, então, nós temos que a variação do campo em relação ao tempo é de 0,5 Tesla por segundo. E observe aqui que, uma vez que nós vamos utilizar a lei de Faraday, nós precisamos fazer um cálculo de fluxo. E para calcular o fluxo é muito importante nós considerarmos o vetor normal à superfície. E esse vetor normal à superfície faz um ângulo de 30 graus com a direção do campo magnético. Desse modo, observe que a variação do fluxo deve ser a variação do campo vezes a área vezes o cosseno, nesse caso, de 30 graus. Então, aqui nós vamos determinar a variação do fluxo para depois aplicar na lei de Faraday. Desse modo,
observe que nós temos ΔB, que é a variação do campo, vezes a área. Não temos essas informações aqui no texto. E temos a informação que ΔB sobre ΔT é igual a 0,5 Tesla por segundo, onde já iremos aplicar. Nesse caso, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Uma vez que eu conheço agora a variação do fluxo, pela lei de Faraday, então nós temos que o número de espiras é igual à variação do fluxo em relação ao tempo. E a variação do fluxo agora, eu só preciso pegar esse termo e substituir nessa equação. De modo que eu tenho, então, que a força eletromotriz, então, é igual a 10. 10 é o número de espiras, vezes ΔB vezes A raiz de 3 sobre 2, que é o ΔΦ, dividido por ΔT. Mas observe que ΔB sobre ΔT, a variação do campo em relação ao tempo, é de 0,5 Tesla por segundo. Isso, então, permite que eu substitua esse termo por 0,5. E com isso eu fico 10, que multiplica ΔB sobre ΔT, que é 0,5, A vezes raiz de 3 sobre 2. Desse modo, 10 vezes 0,5 é 5. E com isso eu tenho uma força eletromotriz, que é 5 raiz de 3 vezes a área da espira, dividido por 2. Observe que a resposta correta aqui é a letra B. Uma carga elétrica Q é disparada com velocidade V perpendicularmente ao plano que contém uma espira de raio R percorrida por uma corrente elétrica I. Sabendo-se que a carga passa pelo centro da espira, a intensidade da força magnética sobre a carga é dada por, devemos considerar a constante magnética no vácuo. Então observe aqui na figura uma carga positiva com velocidade V que é disparada e vai passar pelo centro de uma espira em que a gente identifica aqui o sentido da corrente elétrica. Para solucionar essa questão, primeiro podemos ver a orientação do campo e para isso utilizamos a regra da mão direita. Na regra da mão direita, o polegar assume o sentido da corrente elétrica e os dedos em concha mostram a direção do campo. Nesse caso, se nós formos pegar essa espira, nossos dedos em concha entram pelo centro da espira. Isso significa que nós temos um campo magnético horizontal e para a direita, bem como o vetor velocidade. Logo, entendemos que eles são paralelos. Agora, a força magnética sobre a carga será dada pela carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. Nesse caso, observe que nós teríamos, por serem paralelos, seno de zero, porém seno de zero é igual a zero. E se o seno de zero é zero, a força magnética deve ser igual a zero. Logo, a resposta correta é nulo, letra D. E nós vimos 5 exercícios de eletromagnetismo que são fundamentais para quem quer passar no vestibular, ir bem no Enem, passar no concurso público. E você tem que vir aqui todo dia e resolver comigo essas 5 questões, todo dia 5 questões diferentes para você se aprimorar e poder ficar muito craque, muito fera em física, certo? E agora só falta deixar esse like para o nosso vídeo e poder também compartilhar. E amanhã eu te espero de volta no nosso próximo vídeo.